E o presidente Lula, gente, já está em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, onde daqui a pouquinho se encontra com o presidente do país. É a última parada antes de voltar ao Brasil. O Américo Martins vem conversar com a gente ao vivo e vem nos contar qual que é a importância dessa parada, dessa passadinha de Lula agora nos Emirados Árabes Unidos. Américo. Bom dia de novo, Muriel, e a todos que nos acompanham aqui. Os Emirados Árabes estão entre os grandes investidores no Brasil. É o principal país da região do Oriente Médio com investimentos no nosso país. Mais de 10 bilhões de investimentos de empresas do país e também do Fundo Soberano dos Emirados Árabes. Os Emirados Árabes, como a gente sabe, são grandes produtores de energia suja. Eles estão muito interessados em mudar um pouco ali a sua matriz energética, buscar oportunidades de energia renovável, querem discutir essas possibilidades com o Brasil. E o presidente Lula deu uma entrevista aqui em Pequim, um pouquinho antes de sair para o aeroporto, nessa viagem aí de 7 horas até os Emirados Árabes, e ele disse que teriam novidades nessa viagem. A gente está esperando que eles anunciem alguns investimentos novos e alguns acordos entre os Emirados Árabes e o Brasil. Espera-se alguma novidade em relação a refinarias que os Emirados Árabes já possuem no Brasil e muitos investimentos nessa questão de energia verde. O presidente vai ser recebido hoje à noite, daqui a cerca de 1h30, 2 horas, pelo Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, que é o presidente dos Emirados Árabes e é o emir de Abu Dhabi. Ele vai receber o presidente à noite, quebrando aí, como acontece no mês do Ramadã, que os muçulmanos só jantam, eles passam o dia em jejum. E o presidente, eles fazem uma cerimônia depois, quando quebram o jejum à noite, e o presidente, lá na presidência dos Emirados Árabes Unidos, vai ser recebido numa cerimônia que marca esse fim do jejum de hoje. Américo, aproveito para te perguntar, porque a gente falou muito da expectativa em torno da reunião, principalmente de Lula com Xi Jinping, e não só isso, né, de toda a viagem de Lula à China. Gostaria de te ouvir, eu sei que você acompanhou todo o processo, por tudo que Lula passou, todas as reuniões, todos os encontros, a expectativa para a fala do presidente Lula, e eu quero te ouvir um pouquinho se dá para fazer um balanço, de modo geral, do que foi essa visita do presidente Lula à China e se realmente ela conseguiu cumprir toda essa expectativa, conseguiu responder a essa expectativa que estava tão alta, né, nas últimas semanas em torno da necessidade, da responsabilidade de Lula de trazer mais dinheiro e mais investimento aqui para o Brasil. Quero te ouvir, Américo. Sem dúvida, Muriel, é possível fazer uma análise em vários aspectos, porque foi uma viagem muito importante e toca em vários aspectos, tanto da relação bilateral, como da inserção do Brasil no mundo inteiro. Então, vamos falar rapidamente aí sobre alguns desses pontos. Em primeiro lugar, a relação bilateral. Foi uma viagem muito importante, muito positiva e muito bem sucedida. Os dois lados estão muito satisfeitos com os resultados da viagem. O presidente Lula, hoje de manhã, quando nos deu uma entrevista ao ir para o aeroporto, disse que ele ficou muito satisfeito porque ele acha que colocou as relações com a China num outro patamar, um patamar muito mais estratégico, não apenas de venda de commodities. Então, obviamente, o Brasil quer ampliar a pauta de exportações aqui para a China, quer continuar atraindo investimentos chineses, mas quer também tocar essa relação bilateral num outro nível, um nível muito mais estratégico. O presidente ontem, lá no Palácio do Povo, aqui em Pequim, disse que a China é um parceiro estratégico do Brasil para tentar reformular o sistema de governança global e também o sistema financeiro global. Os países emergentes estão tentando fazer isso já há algum tempo, existe muita discussão sobre isso, para tentar barrar um pouco a hegemonia de Europa e principalmente dos Estados Unidos nesses fóruns internacionais. Então, houve um entendimento estratégico ali entre os dois países, então, em relação à questão bilateral, foi muito bom. Em relação à questão comercial e de investimentos, também foi muito positivo, porque os dois países assinaram 15 acordos diferentes em diversas áreas, ciência, tecnologia, combate a mudanças climáticas, até o envio de novos satélites sino-brasileiros ao espaço. E foi muito bom nesse sentido, porque também o Brasil vai provavelmente conseguir atrair ainda mais investimentos chineses, criando mais emprego, que é um dos objetivos do governo. Agora, teve um outro lado, que é justamente esse da inserção do Brasil no mundo, que causou alguns questionamentos, porque o presidente fez acenos muito fortes para a China, que podem levantar muitos questionamentos e certamente vão
vão levantar esses questionamentos em Washington e possivelmente em outras capitais na Europa, especialmente. Então vamos relembrar, o presidente em 2 dias defendeu a criação de uma moeda comum entre os países dos BRICS para cuidar de exportações e importações, sem usar o dólar, o que obviamente fortaleceria o yuan chinês e outras moedas de países emergentes em detrimento do dólar americano. Não quer dizer que vão acabar com o dólar ou estão atacando o dólar, mas é um movimento que tem impacto geopolítico. O presidente também visitou a Huawei, aquela empresa de tecnologia 5G que foi banida nos Estados Unidos porque os americanos acham que os chineses podem usar a tecnologia da empresa para espionar os seus interesses. Então, houve ali uma questão que pode ter sido considerada por alguns mais radicais em Washington como uma provocação aos americanos. E, por fim, ao encontrar o Xi Jinping, discutir assuntos geopolíticos e outros líderes chineses, o presidente foi muito claro e muito explícito. Ele disse que ninguém vai impedir que o Brasil avance em suas relações com a China, no que foi considerado um recado aos Estados Unidos, e também disse que a China é uma parceira preferencial na reforma desse sistema global. Então, no lado das relações bilaterais, muito positivo. No lado da inserção do Brasil, pode gerar questionamentos. Mas isso é entendido pela diplomacia brasileira e eles acham que o resto do mundo vai entender também que a posição que o Brasil está querendo marcar muito claramente é uma posição de independência na diplomacia internacional. Muriel. Perfeito, Américo. Muito bom te ouvir. Qualquer novidade sobre a movimentação aí do presidente Lula é só nos chamar. A gente vai, claro, seguir falando sobre esse assunto, sobre as viagens do presidente Lula e os próximos destinos também ao longo dessa edição de sábado do Live CNN.